Muito boa noite a todos, estamos ao vivo. Instagram que tá me falando que tá avisando vocês que a live começou. Muito boa noite, Dani, Fernando, boa noite, Pedro Carneiro, Central do REIT. Fala, Ismael, beleza? Martim, Andresa. Galera tá chegando aí, muito boa noite a todos. Bom, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na nossa 7ª live do desafio do Buy and Hold. Na live de hoje a gente vai falar sobre um dos caras que eu mais admiro no mercado financeiro e todos os fundamentos da estratégia de investimentos dele, que é o Peter Lynch. Já já a gente vai falar dos livros dele. E o Peter Lynch é um cara que me ensinou várias lições e eu coloquei em prática boa parte do aprendizado que eu tive a oportunidade que eu tive aprendendo lendo os livros de investimentos do Peter Lynch. Então, é uma enorme satisfação poder compartilhar com vocês aqui hoje. Se você está assistindo essa live aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo uma sequência aqui de 10 lives que eu chamei de desafio do Buy and Hold, onde em cada uma dessas lives eu trago para vocês alguns ensinamentos, algumas lições valiosas dos investidores de longo prazo que eu mais admiro, que tiveram os melhores resultados e que eu implemento a estratégia que eu trago aqui também na minha carteira de investimentos. O objetivo é você também colocar em prática os ensinamentos que eu coloco aqui, porque no começo de todas essas lives eu venho mostrando para vocês, e olha aí, eu até arrumei o gráfico para ficar melhor para vocês conseguirem ver, porque esses ensinamentos colocados em prática vão trazer resultados efetivos para a carteira de investimento de vocês. Então não só absorva o conteúdo teórico aqui, coloque também em prática, tá? Essa aqui é a performance da minha carteira de ações desde 2015, quando eu comecei a investir lá nos Estados Unidos. E foi uma performance bem expressiva e boa parte da performance dessa carteira veio por causa dos fundamentos que eu tive a oportunidade de aprender com o Peter Lynch, beleza? Então coloque em prática, fechado? E no final dessa sequência de lives, para quem quiser receber a gravação de todas elas, para você assistir quantas vezes você quiser, se você perdeu alguma das lives anteriores, Fábio, eu não vou poder participar amanhã, nem segunda, nem terça, nem quarta, vai lá no link do meu perfil e se cadastre na lista VIP do meu curso do Dollar Masters, porque eu vou mandar a gravação para todo mundo que tiver cadastrado por lá, beleza? E também na quinta-feira dessa semana eu vou abrir as inscrições para o meu curso, a 12ª turma do Dollar Masters. Se fizer sentido para você estar junto com a gente, vai ser um enorme prazer. O Dollar Masters é um curso extremamente sólido. A gente já formou mais de 3.000 investidores de longo prazo nos nossos cursos. A gente tem uma das maiores escolas de investimentos aqui do Brasil. Vai ser um enorme prazer ter você comigo nessa turma, se fizer sentido para você, beleza? E para começar aqui a nossa live, a galera do fundão deve estar chegando agora. Eu escolhi uma frase genial do Peter Lynch. Se começar muita zoeira aqui no chat, tá? Podem colocar nos comentários que eu vou sempre bater no olho, mas se começar muita bagunça aqui, eu vou mutar os comentários pra gente deixar só pro final para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas a live de hoje eu separei 10 ensinamentos do Peter Lynch para você colocar em prática também, tá? Mas eu queria começar a live, e todas as lives a gente estruturou elas com frases icônicas desses grandes investidores. E a que eu trouxe aqui do Peter Lynch foi a seguinte: os melhores investimentos, eu tô olhando aqui para baixo, tá? Porque eu tô com o roteiro da live aberto aqui. Então, os melhores investimentos são frequentemente os mais simples. Hoje, quando eu olho para trás na minha carteira de investimentos, eu vejo que, de fato, os melhores investimentos que eu fiz foram os investimentos mais simples. No sentido de que as alocações eram óbvias, fazia sentido ter aquela empresa naquele momento, as empresas eram fáceis de serem interpretadas. Então, só para dar aqui alguns exemplos, né, pessoalmente da minha carteira. Então, Chipotle Mexican Grill, por exemplo, né, era uma alocação extremamente simples, extremamente óbvio quando eu comecei a investir lá em 2015. As ações negociavam ali por algo perto de $400 no final de 2015, depois caíram ali para perto de $200 mais ou menos, e hoje elas estão ali na máxima histórica, né, em $2.040 cada uma das ações. Então, foi uma empresa que multiplicou aí por pelo menos fazer as contas direito, né? 250 lá do fundo até os 2.000, multiplicou mais ou menos por 8 vezes, né, o capital investido. E o Chipotle é uma empresa extremamente simples, né? É uma empresa que faz burrito. Então, uma rede de fast food que compra os seus insumos e vende ali para os seus clientes, né? Um fast food mexicano.
Uma outra empresa que é muito simples de ser entendida é a Costco. A Costco, ela é a queridinha do Charlie Munger. A gente vai falar sobre o Charlie Munger na última live, de quarta-feira. E foi assim que eu conheci a Costco, né? Eu fui olhar a carteira do Charlie Munger, o que ele tinha na carteira de investimentos dele, vi lá a Costco, falei, vou dar uma olhada. E o que é interessante da Costco, que me chama muita atenção em relação a essa parte de ser extremamente simples, quando você abre as demonstrações financeiras da Costco, você consegue entender em uma tabela, que eles apresentam sempre logo ali no começo, o que a empresa faz, todas as vantagens competitivas dela e por que ela é uma empresa extremamente resiliente, né? É uma empresa que segue quase que um exponencial, né? Talvez até com uma volatilidade menor do que a renda fixa. Um comportamento bem interessante. A Costco, ela tem uma base de assinatura muito grande. As pessoas, para irem nos supermercados da Costco, né, que ela é uma rede de atacado, você tem que pagar uma anuidade lá nos Estados Unidos, como se fosse o Sam's Club aqui no Brasil. Só que o Sam's Club é do Walmart. E eles vendem os produtos a preço de custo, praticamente. Então, você pega toda a receita da Costco, tira o custo dos produtos que ela vendeu e tira as despesas que a empresa tem, tudo que sobra de resultado para a empresa são as assinaturas, né? O lucro da empresa é mais ou menos tudo que ela tem de receita com a assinatura. Você pode fazer essa lógica, né, para entender. Um outro exemplo aqui de uma empresa mais recente que vocês têm me perguntado bastante, que é a Dollar General, né? Apesar da Dollar General ter caído ali 20% em um dia recentemente, é um negócio que é extremamente simples, é um negócio que é extremamente resiliente. No caso da Dollar General, essa queda foi muito mais causada por fatores externos do que de fato em relação ao que a empresa faz, que é uma rede de supermercados também. No caso da Dollar General, basicamente foi o macro que impactou, né? As pessoas consumindo menos. Mas é até interessante trazer esse gancho antes de a gente começar aqui de fato o conteúdo da live, porque, Fábio, como é que eu faço para saber se aquele resultado da empresa, que foi o resultado da Costco, foi bom, não foi um resultado ruim, tá? Mas foi abaixo da expectativa do mercado, foi isso que fez as ações caírem ali recentemente. Como é que eu sei se a culpa foi da empresa ou se a culpa foi de fatores externos? Basicamente é só você olhar os concorrentes da Dollar General, como por exemplo a Dollar Tree. Então, as duas empresas foram impactadas do mesmo jeito. Quando você vê esse impacto acontecendo, é por causa de fatores externos, principalmente. Mas é uma empresa que você abre ali as demonstrações financeiras, você consegue bater o olho e entender na hora o que a empresa faz. E outro caso também bastante icônico, eu estou trazendo aqui os últimos 10 anos, é das próprias ações da Apple. É uma empresa que é extremamente simples, ela faz produto, terceiriza boa parte da produção dela, tem uma base de pessoas que são muito cativas em consumir os produtos, está lançando sempre produtos novos, acabou de lançar os óculos, né, de realidade virtual, vamos ver onde que isso vai dar. Eu pessoalmente acho que não vai dar em muita coisa, vamos ver, vamos torcer para eu pagar a língua, mas é isso, tá? Essas empresas todas têm vídeo lá no meu YouTube falando mais especificamente sobre elas, mas a ideia de trazer aqui essas informações é mostrar para vocês que, de fato, muitas vezes os melhores investimentos são frequentemente os investimentos mais simples, né? E antes da gente entrar aqui nos tópicos, vão ser 10 ensinamentos, vou trazer um pouco dos livros do Peter Lynch, tá? Esse aqui é o livro mais famoso, é o livro que ele ficou conhecido praticamente internacionalmente, foi um best-seller durante muito tempo, One Up on Wall Street. Fábio, eu não sei ler inglês, então tudo bem, você pode ler a tradução dele, que é esse daqui, O Jeito Peter Lynch de Investir. Um livro bem divertido de ler, ele conta vários estudos de caso, o que aconteceu na vida dele e tudo mais ao longo desse trajeto. E ele é um livro que é um livro que você lê rápido, tá? Não é uma leitura difícil. E também tem esse livro aqui que não é tão conhecido, que é o Learn to Earn, também do Peter Lynch, onde ele fala sobre como selecionar ações para o longo prazo. É bem parecido, tá? Eu confesso, os dois livros, mas eles têm abordagens um pouquinho mais diferentes. O Learn to Earn, ele é um livro um pouquinho mais básico, tá? Do que O Jeito Peter Lynch de Investir. Mas eu recomendo você ler O Jeito Peter Lynch de Investir. Se você gostar, você pode ler o Learn to Earn. Esse daqui, se eu não me engano, ele não tem tradução, tá? Para o português. O curso é para iniciantes totalmente leigos? Sim, tá? A gente vai do zero até o extremo avançado, mas a gente vai do zero absoluto até o avançado, beleza? Mas eu vou falar mais sobre o Dollar Masters no final das lives. Então vamos lá, vamos começar aqui
com o primeiro ensinamento, né, que ele coloca aqui, que é: saiba por que você tem uma ação em carteira. Isso aqui é um ensinamento que parece simples, mas as pessoas muitas vezes não botam em prática. Muitas vezes você copia a carteira de investimentos de alguém, você assina uma casa de research que sugerem ali uma carteira de investimentos e tudo mais, mas muitas vezes você não sabe por que você está comprando uma ação, né? E ele até fala: não comprem as mesmas ações que eu. E eu também falo isso para vocês: não invistam, não é porque eu tenho uma ação na minha carteira que você deveria ter também. Por quê? Primeira coisa, eu posso estar errado, né? Todo mundo pode estar errado. E o segundo ponto é que eu posso mudar de opinião sobre uma determinada ação. Terceiro, gestão de risco. Então, muitas vezes eu tenho uma posição minúscula numa empresa, vocês podem comprar uma ação só porque eu tenho e ter uma exposição muito mais relevante, com um risco muito maior. E você precisa saber lidar com as suas próprias escolhas, né? Porque se você não sabe por que você tem uma ação, você não vai saber o que fazer com ela quando as ações começarem a se valorizar muito ou quando as ações começarem a se desvalorizar, quando a empresa soltar resultados muito bons, quando a empresa soltar resultados ruins. Você não sabe por que você tem uma ação, você não vai saber tomar decisões inteligentes sobre a sua carteira de investimentos. Então, um outro ponto que ele levanta aqui que é bastante interessante é que você pode investir em empresas que você consome no seu dia a dia, que você é cliente. Então, vou dar aqui alguns exemplos que vêm na minha cabeça. Ações da Ambev, cervejas, né? Talvez você não goste tanto da cerveja das Ambev, mas se você bebe cerveja, você com certeza é cliente. Você tem, por exemplo, Coca-Cola, você tem Kellogg's, que tem os sucrilhos, você tem aqui no Brasil M. Dias, que tem os biscoitos da Piraquê, as massas da Adria, por exemplo, e assim por diante. Então, muitas vezes você pode investir em empresas que você é cliente, ou que você tem uma sensibilidade ali dos produtos da empresa. Foi exatamente por isso que eu comecei a investir em ações da Tesla. Não porque eu tenho um Tesla, mas porque eu conheci o carro pessoalmente lá em 2018, quando eu estava nos Estados Unidos, né? Então, muitas vezes, você batendo o olho nas empresas que você consome, você consegue ter uma certa sensibilidade. É óbvio que nem sempre uma empresa que tem um bom produto vai ser um bom investimento, mas coisas que estão ali no seu dia a dia te ajudam muitas vezes a tomar boas decisões sobre investimentos. E o que é muito curioso, né? Então, o primeiro tópico aqui é: saiba por que você tem uma ação. Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas veem uma diquinha de alguém, escuta alguém conversando, duas pessoas fofocando ali na Faria Lima, ou duas pessoas fofocando no ônibus, falando que está comprando uma ação de tal empresa, ou seu cunhado, ou seu amigo, e a pessoa vai lá, tira todo o dinheiro que ela tem da reserva de emergência e compra lá dessa empresa sem tomar uma decisão muito racional, né? Então, tem um ponto que é bem interessante sobre isso, que ele fala, né, sobre o exercício de 2 minutos. Você mentalmente explicar para si mesmo, em 2 minutos, o que a empresa faz, quais são os triggers de crescimento, o que a empresa precisa fazer para continuar no mercado, ou para conseguir crescer dentro do mercado, e quais são os principais desafios da empresa. Se você conseguir explicar isso mentalmente, como se você estivesse explicando para uma criança de 6 anos, ou seja, em 2 minutos, né, para ela conseguir entender rápido o suficiente, sem ficar muito entediada sobre o assunto, é porque provavelmente você tem ali uma percepção boa sobre aquela empresa que você está investindo. Alô, alô? Estamos escutando? Beleza. E quais são a gente vai entrar nos próximos tópicos um pouquinho mais a fundo nisso, tá? Mas quais são as empresas que o Peter Lynch normalmente gosta? E é uma coisa que eu trouxe sempre junto comigo desde quando eu aprendi isso, né? Eu vou abrir a frase, né? O quote dele, que basicamente é: quanto mais simples uma empresa é, mais eu gosto dela, certo? Então é extremamente importante investir em negócios que sejam simples, tanto para você conseguir entender o que a empresa faz, porque se você não entende o que a empresa faz e ela não reporta resultados simples o suficiente para você conseguir saber o que ela está fazendo, como é que você vai interpretar isso? Se já está difícil você ler e entender, como é que você vai tomar uma decisão se você não consegue fazer isso, né? E aí a gente até pega aquela frase do Charlie Munger, né, que ele classifica as empresas em 3 grupos. Simples, o sim, o não e o muito complicado, que também é não. Então, quanto mais simples for, melhor. A ação perfeita deveria estar associada à empresa perfeita. E a empresa perfeita a um negócio simples. E um negócio simples a um nome enfadonho. Ou seja, investir por longo prazo em ações é uma coisa que não tem realmente muita emoção, muita adrenalina. É igual você ver a grama do jardim crescer. Então, muitas vezes aquelas empresas mais entediantes, mais boring, né? Pegando até alguns exemplos aqui, tipo o próprio McDonald's que eu trouxe nas lives anteriores,
é um negócio que não tem muito sex appeal, não tem muito hype, né? E normalmente esses são os melhores investimentos para o longo prazo. Então é interessante também pensar um pouquinho dessa forma, né? Você não quer ter só aquelas empresas que são inovadoras, que vão disruptar o mercado. Não, a base da sua carteira tem que ser ali de empresas que realmente sejam bastante pacatas. E aí ele até fala, né? Por isso que eu prefiro investir em donuts do que em satélites. Uma das grandes alocações, para quem conhece a história do Peter Lynch, é a alocação que ele fez nas ações do Dunkin' Donuts, que foi uma empresa que multiplicou por 100 vezes o capital que ele investiu. Para quem não sabe, o Peter Lynch ele foi gestor de um fundo muito famoso lá nos Estados Unidos, um fundo muito antigo, que é da Fidelity. A Fidelity é uma gestora barra corretora, como se fosse uma XP lá dos Estados Unidos. E o Peter Lynch ele tocou a gestão do Magellan Fund de 1977 até 1990. E ele conseguiu uma performance de 29% ao ano contra uma performance de 9% ao ano do S&P 500 nesse mesmo período. É por isso que ele ficou tão famoso. E o que ele fala muito, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas também era para ter iniciado a live falando, que ele bate muito nessa tecla. Pare de ouvir os profissionais de mercado. Qualquer investidor pode tomar boas decisões sobre investimentos por si próprio. A indústria muitas vezes tenta complicar muito as coisas, sendo que no final das contas investir em ações deveria ser uma coisa mais simples do que parece. E é de fato, né? Então, ações que ele gosta basicamente são empresas simples. A gente vai falar sobre os grupos das empresas que ele classifica daqui a pouquinho. E as ações que ele evita, né? O que ele evita de uma forma geral, que ele já bota na caixa do não? A próxima, abre aspas, alguma coisa. Né? As pessoas, em vez de investirem naquelas empresas que já são consolidadas, já são as boas empresas, vamos botar assim, querem sempre procurar qual que vai ser a próxima, qual que vai ser a próxima. Então eu vejo, por exemplo, as pessoas querem investir no mercado de carros elétricos, em vez de investirem em Tesla, que é a melhor empresa disparado, elas ficam procurando a próxima Tesla, né? A Rivian, ou enfim, qualquer outra que esteja ali começando. Tem algumas empresas de carro a hidrogênio, enfim. Então, pare de buscar a próxima Apple, a próxima Microsoft, a próxima Tesla, porque normalmente essas empresas acabam muito mais indo para o processo de recuperação judicial do que de fato se tornarem ali uma boa empresa. O segundo tipo de empresa que ele evita, as empresas que priorizam, é o termo que ele usa, um termo que não existe, né, nem em inglês, que é diversification. É uma empresa que já está madura, já está consolidada. E em vez dela tentar se manter consolidada naquele negócio e distribuir os dividendos, a empresa começa a investir em vários negócios diferentes que ela não tem nenhuma noção do que está acontecendo naqueles mercados. Né? Um exemplo que ele dá no livro é da BIC, que fazia caneta, aí de repente começou a fazer gilete, começou a fazer um monte de produto, tomar prejuízo, sendo que eles ganhavam muito dinheiro ali com as canetas. Então ele gosta de evitar esse tipo de empresa que começa a ir para uns segmentos que não tem muito a ver com o que ela está fazendo, em vez de distribuir os dividendos e ficar ali consolidada. E o terceiro ponto, que eu já falei aqui anteriormente, é diquinha barra insider. É engraçado porque isso aqui é mais comum do que parece, tá? É muito comum, às vezes, você tem uma pessoa que trabalha dentro de alguma empresa, que é listada na bolsa, um amigo seu, por exemplo, ele vai lá e fala, cara, a empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sair um fato relevante, vai sair aquilo e tal, tem que comprar ação dessa empresa, né? Normalmente isso não funciona porque, primeiro, o mercado ele é eficiente em precificar os ativos, muitas vezes essas informações insiders, elas já são públicas, e normalmente isso não vai gerar nenhum ganho relevante de longo prazo. E você muitas vezes vai tomar um risco desnecessário para o investimento de curto prazo, talvez. Então fuja de diquinhas e fuja de insider information, mesmo porque insider information é crime, né? O Souza falou aqui, ó, comprem Tesla realmente, porque aqui na Itália eu tô enjoado de ver Tesla pelas ruas. Então, fechamos aqui o nosso primeiro ponto, que é saiba por que você investe em uma determinada ação. Segundo ponto, né? Investidores comuns possuem um edge, que ele chama, seria meio que uma vantagem, né? Não é necessariamente uma vantagem, mas muitas vezes você tem conhecimentos técnicos pela área que você atua e você pode tomar decisões mais qualificadas dentro de empresas daquele segmento do que eu, por exemplo.
né? Então, utilize o conhecimento que você já tem para você fazer boas decisões de investimentos de uma forma geral. Isso aqui não é algo tão relevante assim, porque eu acho muito mais importante o investidor ele ter um conhecimento genérico sobre o mercado, né, que é o que o Charlie Munger diz, que é basicamente você ter muito conhecimento superficial sobre várias áreas, mais importante do que você ser ultra nichado ali, principalmente nos investimentos. Mas se você já tem, você trabalha em alguma indústria, se você trabalha no varejo, se você trabalha no comércio, se você trabalha na área de saúde, por exemplo, talvez você vai tomar boas decisões dentro de empresas que atuem naquele segmento, muito melhor do que qualquer analista de mercado. Então, tentar aproveitar isso, se você tem isso, você tem essa característica. Peter Lynch girava muito a carteira? Cara, não, tá? Ele chegou a ter mais de 1.000 ações simultaneamente na carteira de investimentos dele. E um outro ensinamento que eu tive em relação a isso é que ele normalmente, quando ele gostava de uma empresa, ele batia o olho ali, gostava do negócio, ele comprava um pouquinho só para já se tornar sócio e acompanhar de fato mais de perto aquela empresa, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante. Às vezes eu gosto de uma empresa, eu vou lá e compro uma ação. Fiz isso agora com o Mercado Livre, devia ter feito antes, que é uma empresa que eu já estou olhando há muito tempo. Fiz isso com XP, logo depois que ela abriu capital. Fiz isso com JP Morgan. Então eu compro ali algumas posiçõezinhas só para ter em portfólio para começar de fato a acompanhar e eventualmente aumentar de fato a posição, né? Então vamos para o nosso terceiro ponto aqui, que é o seguinte: ninguém consegue prever economia, juros ou recessões, ou o preço das ações no curto prazo. No longo prazo, as ações acompanham os lucros, não tem como ser diferente. Então, investir em ações é muito mais simples do que parece, porque se a empresa que você investe vai bem no longo prazo, o negócio vai bem, a empresa aumenta a receita, aumenta lucro, aumenta a eficiência, as ações elas vão refletir isso, não tem como ser diferente. Por mais que a gente seja quase que obrigado a ver as ações como um bilhete de loteria, elas são participações em empresas. Então, se a empresa vai bem, as ações vão bem, não tem como ser diferente. E, obviamente, que a gente está falando aqui de prazos de 10, 15, 20, 50 anos. Conforme a gente já falou nas lives passadas, o nosso prazo preferido como investidor é para sempre, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E aí, pegando esse gancho de que ninguém consegue prever economia, juros ou recessões, ou o preço das ações no curto prazo, ele tem uma frase que é muito genial, né? Que ele diz o seguinte: eu adoraria ser capaz, e aí a gente já está indo para o nosso quarto ponto aqui, tá? Da live. Eu adoraria ser capaz de prever o mercado e antecipar as recessões. Mas uma vez que isso é impossível, eu fico satisfeito em buscar investir em empresas lucrativas. Isso daqui é genial, tá? Porque ele sabe que é impossível prever os ciclos econômicos. Então, simplesmente você fica posicionado em boas empresas, empresas que não tenham dívida, principalmente é um ponto que ele bate muito, que foi até o que aconteceu com o Chipotle, né? Pegando aqui um exemplo prático, o Peter Lynch tem uma frase famosa que ele diz o seguinte, ele fala assim: olha, é praticamente impossível ou é muito difícil você quebrar uma empresa que não possui dívida. Hoje, tá, a gente sabe, deixa eu voltar aqui antes de mostrar a imagem, a gente sabe que é muito mais eficiente para uma empresa ter uma estrutura de capital onde ela possui dívida. Quando a empresa estrutura de capital, tá, para um termo técnico, mas para basicamente dizer como que a empresa se financia. Tem duas formas da empresa se financiar: com capital próprio, que é emitindo ações, e com capital de terceiros, que é pegando dívida. A gente sabe que a estrutura de capital ótima, ela vai sempre envolver emissão de ações, captação de recursos com sócios e endividamento, tá? Porque a dívida ela é mais barata do que o capital dos sócios, a dívida tem benefício fiscal também, a empresa paga menos imposto quando ela tem dívida. Então, uma empresa que tem dívida, ela sempre está mais bem estruturada do que uma empresa que não tem dívida, quando a gente olha sobre a ótica da estrutura de capital. Muitas vezes a empresa ela se valoriza pelo fato dela captar recursos com dívida e não através de emissão de ações, tá? Simplesmente pelo fato dela fazer isso. Só que, veja bem, a relação de risco e retorno, a relação ótima da estrutura de capital, envolve dívida e capital de terceiros. Só que uma empresa que não tem dívida, ela é sempre menos arriscada do que... Ela pode até ter uma estrutura menos eficiente de capital, mas ela é sempre menos arriscada do que uma empresa que possui dívida. Por quê? Porque as dívidas, elas possuem juros. E os juros da dívida, ele tem que ser
ele tem que ser pagado para os credores. Então, quando a empresa começa a ter prejuízo, se ela começa a ter prejuízo nas operações, ela vai ter que tomar mais dívida para pagar os juros, ou ir rolando aquela dívida. Então, é importante entender que em momentos de dificuldades, empresas que não têm dívida são extremamente resilientes. Isso aqui aconteceu com o Chipotle. Quem aí assiste ou assistiu a série Billions no Netflix? Coloque aí nos comentários. Quem já viu Billions? Que é uma série bem legal, assim, bem caricaturada do mercado financeiro, mas é uma série bem interessante. Quem já viu Billions? Bota nos comentários. Valeu, Fabiano. Ó, Ranieri falou que já viu. Taco já viu. Ó, Matheus nunca viu. Fabiano já viu muito. Vocês lembram de um episódio que o cara vai lá naquela... Era uma empresa que eu acho que o Axelrod investia, e era uma empresa de sucos. E aí o cara foi lá e colocou alguma coisa nos sucos para as pessoas passarem mal e as ações desabarem, né, daquela empresa. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Chipotle, né? A gente não sabe... Vocês lembram desse episódio? Vocês lembram desse episódio que eu tô comentando? Que eles vão lá, tem uma empresa que é uma marca que vende suco, milkshake, algumas coisas assim. Vocês lembram desse episódio? E aí eles colocam alguma coisa na comida para as pessoas passarem mal. Todo mundo que vai nessa lanchonete começa a passar mal, vomitar. E isso sai em todos os jornais e o preço das ações desabaram, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com as ações do Chipotle ali no final de 2015, né? Vejam que esse gráfico faz uma barriga ali de 2015 até 2018, né? 2017. E deixa eu até abrir aqui para dar mais informação para vocês. E aí o que aconteceu? No caso do Chipotle, tiveram algumas lojas do Chipotle que alguns clientes que frequentaram em alguns dias, tiveram intoxicação alimentar por bactéria, né, que a gente chama de E. coli. E as pessoas passaram muito mal, isso saiu em todos os noticiários dos Estados Unidos, e adivinha o que aconteceu? As pessoas, elas pararam de comer no Chipotle. A receita do Chipotle, pra vocês terem ideia, em 2014 foi de 4,1 bi, 2015, 4,5, 2016, 3,9. A receita caiu em 2016 para 3,9, uma queda bem expressiva, tá? Isso fez o lucro da empresa sair de 476 milhões em 2015 para 23 milhões em 2016. Então, reparem, a empresa quase entrou no prejuízo. Só que o que eles fizeram? Eles até tomaram algumas medidas erradas, tá? Na época eles começaram a dar muito cupom de burrito de graça para trazer mais gente para as lojas. Isso acabou afastando mais os clientes. Eles trocaram a estratégia de marketing, de comunicação, e foi uma coisa temporária, né? Depois eles ajustaram ali alguns processos que de fato fizeram os alimentos ficarem contaminados e tudo mais. E para o Chipotle isso foi muito ruim porque eles prezam muito pelo food with integrity, né? Ou seja, comida com integridade. Então, a matéria-prima extremamente orgânica, de produtores locais, etc. Só que aí logo depois a empresa começou a se recuperar. Então a receita dela saiu lá dos 3,9 bi 2016 para 4,5 bi 2017, 4,9 bi 2018, 5,6 bi em 2019 e agora nos últimos 12 meses quase 9 bilhões de dólares, né? Então reparem, a empresa passou por um momento difícil e se recuperou. E ela é uma empresa que não tem dívida nenhuma. Então mesmo que as coisas... Por que eu comecei a investir em Chipotle? Eu não comecei a investir lá naquela mínima ali não. Foi naquela primeira barrigada que deu ali para baixo, porque por coincidência, e aí vem a sorte que a gente falou, né, nas lives anteriores, que existe um fator sorte, foi quando eu comecei a investir nos Estados Unidos. E aí eu fui olhar a Chipotle e simplesmente a empresa estava passando por esse problema na época, a empresa não tinha nenhuma dívida, eu já sabia que era um negócio extremamente resiliente, comecei a investir e as coisas acabaram melhorando, né? Então, é muito difícil você quebrar uma empresa que não tem dívida. E olha que o Chipotle nem chegou a ter prejuízo no ano. Ele teve ali um ou outro trimestre de um prejuízo pequenininho e depois já se recuperou. Então é importante também você entender a importância de você investir em empresas que tenham dívida controlada. É muito difícil você achar uma empresa que não tenha dívida, tá? Mas no caso do Chipotle, eles geram tanto caixa e tanto resultado que a empresa não consegue ter uma estrutura de capital com dívida. E eles estão num momento de expansão, é uma empresa de crescimento. Então, é importante entender isso.
E olha só, olha que loucura. A empresa tá crescendo de uma forma muito, muito agressiva, né? Eles acabaram de bater, se eu não me engano, 4 mil lojas. Eles operam basicamente nos Estados Unidos, mas eles já estão expandindo para vários países. Tem na França, tem na Inglaterra. Eles investem por ano mais ou menos 500 milhões de dólares na abertura de novas lojas. O Chipotle, ele opera somente com lojas próprias, tá? Ele não tem franquia. E a empresa gera 1,5 bi de caixa operacional. Ou seja, ela está gerando 1,5 bi, está crescendo com o pé no acelerador no fundo, botando 500 milhões por ano de abertura de novas lojas e ainda está sobrando 1 bi. Né? Como é que a empresa vai ter uma estrutura de capital endividada? Então, um ponto aí para vocês refletirem. E dentro dessa questão de que ninguém consegue prever a economia, juros ou recessões, né? E eu adoraria ser capaz de prever o mercado, antecipar as recessões, mas uma vez que isso é impossível, eu fico satisfeito em buscar investir em empresas lucrativas. A gente tem que saber, né? O que o investidor de longo prazo tem que saber? Tem que saber o seguinte, nos últimos 100 anos, o mercado de ações ele caiu 10% ou mais 50 vezes. Então, nos últimos 100 anos, o mercado 50 vezes, ou seja, ano sim, ano não, ele teve oscilações de 10% ou mais, para baixo, tá? Negativo. Então, se você tem uma carteira de ações, você tem que saber, pô, de 2 em 2 anos, eu vou ver minha carteira caindo mais de 10%. É isso que você tem que saber sobre macroeconomia. Um dos cursos que eu fiz em Harvard, inclusive, foi de macroeconomia. E o pessoal me cobra muito, Fábio, fala de macro, fala de macro. Se você gasta 20 minutos falando sobre macroeconomia, você perdeu 20 minutos de vida. Não tem muita utilidade, porque é impossível você prever. A macroeconomia ela é interessante para você entender os fenômenos, mas para você tomar decisões de investimentos é muito difícil, não tem muita utilidade. Tá? Então, nos últimos 100 anos, de 2 em 2 anos, a bolsa caiu 10% ou mais. E dessas quedas, historicamente, tá, nos Estados Unidos, 15 vezes a bolsa caiu 25% ou mais. Nesse período de 6 anos, 25 vezes dá mais ou menos uma vez a cada 6 anos. Então, o que você tem que saber? Uma vez a cada 6 anos, a bolsa vai cair 25% ou mais. Só que, no longo prazo, a gente sabe qual que é o resultado, não é? Porque entre essas quedas, e o que importa é o que acontece entre essas quedas, as ações elas superam de longe qualquer outro tipo de investimento financeiro. E eu até não botei aqui no roteiro, mas tem uma frase genial do Peter Lynch que é a seguinte, ele fala, mais dinheiro foi perdido no mercado tentando evitar as grandes crises do que de fato nas grandes crises. Porque como é imprevisível, você não tem nada para fazer sobre isso, mas às vezes o investidor fica de fora, e a bolsa subindo, sem conseguir acertar esse time, né? Então, você sabendo que essa é a regra do jogo, olha, você vai investir numa classe de ativos, onde de 6 em 6 anos vai cair 25% ou mais. Uma vez a cada 2 anos vai cair mais de 10%, só que entre esses intervalos vai se valorizar de uma forma absurdamente maior e compensando essas perdas. Né? Essas perdas, né, não são perdas, né? Efetivamente você não está vendendo, mas seu patrimônio está oscilando. É importante saber dessa dinâmica, saber as regras do jogo, né? Você vai jogar futebol, você sabe, olha, não pode pegar a bola com a mão, a não ser que você seja goleiro. Então na bolsa é a mesma coisa, tem que saber a natureza da volatilidade das ações. O quinto ponto aqui ele é parecido com o nosso primeiro ponto da live foi saiba por que você tem uma ação, né? E o quinto ponto que eu trouxe aqui é saiba no que você está investindo. Saiba o que faz naquele setor ou para aquela empresa as ações subirem ou as ações caírem. Ou seja, o que faz para aquela empresa o lucro dela cair, o lucro dela subir, a receita dela cair ou a receita dela subir. Então entenda o modelo de negócio daquela empresa que você está investindo. Isso vai te ajudar, vai ser um ponto crucial para te permanecer no jogo de longo prazo, você entender o que está acontecendo, né? Uma empresa que está passando por um momento delicado assim na minha carteira é a própria M Dias. Eu imagino que vários de vocês tenham M Dias em carteira. Se vocês quiserem colocar aqui quem tem M Dias branco, mas entender a lógica do setor, e é óbvio que todo setor tem risco, toda empresa tem risco, toda empresa pode quebrar,
né? Nenhuma empresa está imune a isso, mas entender qual que é a dinâmica do setor, o que faz a receita da empresa subir, o que faz as margens da empresa subirem ou caírem, os custos e o lucro e, consequentemente, o retorno de longo prazo, te ajuda a permanecer ali no jogo de curto prazo, que é ficar vendo as ações oscilarem de uma forma bastante forte. Então, isso é fundamental para o longo prazo. Saber interpretar os resultados e vislumbrar onde a empresa estará no longo prazo. Então, isso é mais um exercício, né? Mas tentar entender. Eu estou investindo nessa empresa para o longuíssimo prazo, certo? Eu estou investindo nessa empresa para o longuíssimo prazo. Como é que será que essa empresa ou setor vai estar daqui 30 anos? Porque se você não tem nem ideia, é difícil você ter uma alocação ali em alguma empresa por um período tão longo, né? Então tentar fazer esse exercício de tentar... Porque isso muitas vezes te deixa fora de investimentos que têm um risco muito maior do que você imagina, né? Principalmente nos períodos de muito IPO, de muita euforia de mercado que a gente viveu 2020, 2021, 2022, muitas empresas surgindo com promessas mirabolantes, com a nova grande disrupção no mercado, mas as coisas são mais lentas, né? Esse exercício te ajuda muito assim, cara, eu não tenho nem ideia de onde essa empresa vai estar daqui 3 anos, imagina daqui 30 anos. Isso pode te afastar de tomar uma decisão ruim de alocação de investimentos, a não ser que você realmente queira essa incerteza. Olha, eu tenho nem ideia de onde essa empresa vai estar, mas eu acredito no negócio, eu sei que tem muito risco, peso pequenininho na carteira, segue a vida. E aqui ainda dentro de saiba no que você investe, também saber dizer não para os investimentos. Não é porque você gastou um tempo analisando aquela empresa que você tem que investir nela. Não é? Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu gastei tanto tempo aqui procurando uma empresa, achei a empresa, mas no final não está fazendo muito sentido. Simplesmente não fique com medo de não investir. E dentro dessa linha, e eu até pulei aqui uma analogia que é muito interessante que ele fez, então a gente está mais ou menos na metade da live, tá? Dos pontos. Deixa eu ver onde que eu botei. Será que eu apaguei sem querer? Que o Peter Lynch ele fala o seguinte, ele fala assim, por que você... Me diz aqui nos comentários, você investe em imóvel? Seja você que tem a sua casa onde você mora, seja você que tem ali uma sala comercial, um apartamento, um galpão, não sei. Você tem algum imóvel que ou você mora ou você investe nele para renda? Me diz aqui nos comentários, quero saber. Sim ou não? João, não. Pedro, não. Urbano, só em FIIs. Laio, não. Dani, apenas na minha casa. Fernando, sim. Cíntia, sim. Márcio, sim. Cleone, Fernando, sim. Oh, muita gente aí tem imóvel. Muito bom. Apenas imóvel próprio, Alexandre, sim. O Peter tem uma frase genial que ele fala o seguinte. Cadê? Eu acabei de achar aqui. Meu Deus. Ele fala que as pessoas só investem bem, né? Para pensar. As pessoas normalmente investem bem em imóvel. Compra um imóvel, fica lá 20 anos, o imóvel se valoriza, está recebendo aluguel, ou seja, sua casa própria. Provavelmente todo mundo aí que tem casa própria, a casa valorizou absurdamente nos últimos 3, 4 anos, né? A não ser que seja muito específico do lugar. As pessoas elas só investem bem em imóveis, é a frase dele, porque elas não vendem o imóvel. Olha que genial. As pessoas só investem bem em imóveis porque elas não vendem os imóveis. E deveria ser exatamente assim com as ações, né? Só que é muito difícil, porque você vê ali o dia inteiro, toda hora, o preço, você tem liquidez, né? No imóvel você não tem liquidez e você também não fica se interessando muito quanto que aquele imóvel está valendo de um dia para o outro, né? Então, faz essa reflexão, uma frase muito profunda, uma frase simples, mas uma frase muito profunda. Aqui dentro ainda de saiba no que você investe, o Peter Lynch ele tem uma classificação, que é uma classificação que eu não gosto muito, não uso pessoalmente essa classificação, mas ele separa as empresas em 6 grandes grupos, tá? O primeiro deles é uma empresa de crescimento lento. Depois eu vou falar como que eu gosto de classificar as empresas, tá? Então, a gente tem as empresas de crescimento lento. O que são empresas de crescimento lento? São empresas normalmente consolidadas, mas muitas vezes em um mercado que está em expansão,
ou é uma empresa que não é tão consolidada no mercado mais maduro? É aquela empresa que ela já é relativamente madura, mas que ela ainda tem espaço para crescer, tá? Seja porque o mercado está expandindo, seja porque a empresa está crescendo dentro do segmento. Mas ela já é uma empresa que tem uma boa fatia de mercado, já é uma empresa que apresenta lucros consistentes, né? É uma empresa que muitas vezes investe em crescimento, mas distribui também boa parte do seu capital em forma de dividendos. Alguns exemplos aqui: Apple é uma empresa de crescimento lento, apesar dela ter crescido bastante, né? Supostamente era para ser uma empresa de crescimento lento, mas a Apple tá toda hora inovando, colocando produto novo, bota lá o AirPod, que faz um sucesso absurdo, bota agora os óculos, lança um monitor novo. A Apple tá o tempo, em tese era para ser uma empresa de crescimento lento, que é a maior empresa do mundo, só que ela continua crescendo do jeito bem agressivo, mas supostamente ela deveria ser crescimento lento. Distribui dividendo, faz recompra de ações, reinveste. O próprio McDonald's é uma empresa de crescimento lento também, é uma empresa bem mais madura, né, comparando com a Apple, em relação ao segmento que ela atua, mas ela ainda vem crescendo de uma forma bem superior à inflação. LVMH, do conglomerado das marcas de luxo, né, já tem vídeo, já falei sobre a LVMH aqui. A própria, trazendo para o Brasil um pouquinho, a própria Equatorial é uma empresa que é de crescimento mais lento. Apesar dela ter crescido bastante nos últimos anos, né, ela já está num nível onde ela não consegue crescer tanto, não tem mais tantas linhas de transmissão precisando ser feitas, não tem mais tantas distribuidoras sendo privatizadas, que sempre foi o grande case da Equatorial, né, comprar as empresas que estão sendo privatizadas, as distribuidoras, e fazer o turnaround delas. Então, é uma empresa que tende a ter ali um crescimento lento, moderado, tá? É porque assim, o Peter Lynch ele classifica em crescimento lento e crescimento rápido, mas existe desde um crescimento lento, crescimento moderado, crescimento rápido, crescimento agressivo, né? Existe essa distribuição. E a própria VEG, né? A VEG ela é uma empresa supostamente de crescimento lento. Ela distribui metade do caixa em forma de dividendos, com o restante do caixa ela investe em crescimento, de forma relativamente conservadora. E essas empresas, se você for pegar, não vou mostrar aqui novamente, mas se você pegar o gráfico delas, parece muito... são gráficos que normalmente têm pouca volatilidade, né? Então, trazendo aqui, a própria Costco é uma empresa de crescimento lento. Então, assim, não é a Apple mesmo, né, que é um exemplo um pouquinho mais fora da curva. É um gráfico que tem bastante volatilidade, tem pouca volatilidade. A Costco também, né, você vê que existe uma volatilidade, mas é bem comportado. Deixa eu ver se eu acho aqui as mais próximas. As que a gente viu nas lives anteriores, né? Então aqui, ó, o McDonald's. Olha, tem muito pouca volatilidade nisso daqui, né? Então, normalmente elas têm essa característica. Próximo grande grupo que ele coloca aqui são as empresas confiáveis, né? Seria o que a gente chama de blue chips. Ele chama de stalwarts. Acho que é esse o termo em inglês que ele usa. Que normalmente são empresas que você pensa muito mais em proteção de patrimônio do que de fato valorização delas no longo prazo, né? São empresas extremamente maduras, extremamente consolidadas, onde o mercado muitas vezes não tem para onde crescer. A empresa já é madura, então o negócio dela é se permanecer no topo, né? Não é crescer mais ainda. Então, assim, alguns exemplos, né? Itaú, depende do crescimento econômico do Brasil para crescer. A própria Ambev, aqui no Brasil, é um exemplo de empresas confiáveis. A Procter & Gamble, lá nos Estados Unidos. Colgate, Coca-Cola, Hershey's. Setor elétrico, de uma forma geral, aqui no Brasil principalmente, né? Principalmente a parte de geração e transmissão, não tem muito o que dar errado ali, é quase uma renda fixa. Por isso, quando você vê a volatilidade das ações dessas empresas, é uma volatilidade bem baixinha. Então é sempre bom ter boa parte do patrimônio dessas empresas, principalmente no momento de crise, que está todo mundo desesperado vendo a carteira derreter, sua carteira está caindo metade do que a de todo mundo, né? E é um setor que tem pouca volatilidade de uma forma geral. O terceiro grupo que ele classifica são as empresas de crescimento rápido. Coca-Cola entra aqui, tá? A Jordiana falou que eu vou sair um pouco da live porque meu namorado me mandou mensagem. Fique à vontade. Fique à vontade, você volta aí quando resolver as coisas.
Então, no próximo grupo, crescimento rápido, né? Então, de novo, não é exatamente crescimento lento, crescimento rápido. A gente tem empresas... Qual que é a ordem certa, né? Vamos botar assim. A gente tem empresas maduras, que são empresas consolidadas, a empresas de crescimento lento, empresas de crescimento moderado, empresas de crescimento rápido, de crescimento agressivo, de crescimento rápido, de crescimento agressivo e assim por diante, né? Lembrando que essa estratificação tem tanto a ver com a expansão do próprio setor, se estiver crescendo, ou às vezes um setor consolidado de uma empresa que está vindo e tomando o mercado dos concorrentes. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui, Chipotle, que a gente já falou, próprio Mercado Livre, que eu também mencionei anteriormente, Tesla, Nvidia e mais centenas de empresas que se classificam nesse grupo. São empresas que normalmente têm um maior risco, mas também têm um potencial de ganho maior, de uma forma geral, porque se uma empresa... As empresas elas precisam crescer. Por que uma empresa tem que crescer? E por que o mercado foca tanto na receita da empresa? Muitas vezes empresas de crescimento, pega a Amazon até mesmo, que é uma empresa grande já, mas Mercado Livre, por exemplo, Nvidia, Tesla, o mercado muitas vezes se importa muito mais com a receita do que com o lucro. Por quê? É óbvio que o lucro é o mais importante, mas para a empresa ter um lucro expressivo, ela tem que ganhar mercado dos concorrentes. Porque quanto mais escala você tem, mais você consegue diluir as suas despesas fixas na sua base de receita. Por isso que uma empresa maior, duas empresas fazem o mesmo produto, só que uma vende para 70% do mercado, a outra vende para 30%, o mesmo produto. Essa empresa aqui, ela vai eventualmente engolir essa menor. Tudo mais constante, tá? Por quê? Falando só do ganho de escala. Porque essa empresa que tem 70% do mercado, o que ela consegue fazer? Ela vai conseguir vender o mesmo produto que a empresa que tem 30% num preço mais barato. E vai ter mais lucro do que a empresa menor, porque ela tem uma escala muito grande. Então, o ganho de escala e você ter um market share alto é tão importante por causa disso, para você fabricar produtos muitas vezes melhores que seus concorrentes e mais barato para o consumidor, né? E os seus custos também tendem a ser proporcionalmente mais baratos, porque você é grande, você é um grande cliente dos fornecedores e vai virando uma bola de neve. Então, em empresas de crescimento, normalmente, principalmente de crescimento rápido, muitas vezes é mais importante você olhar a evolução da receita e saber que o lucro tem um delay, o lucro vem lá na frente. Né? Mas isso aqui é um pouquinho mais avançado, assim, na parte de análise de empresas. Então, o maior risco e o maior potencial de ganho e tomar muito cuidado com os IPOs. Quando a empresa vai para a bolsa, é sempre um momento onde os resultados estão extremamente otimizados, tem sempre uma boa história para contar. Então, eu, pessoalmente, quase sempre evito IPOs. Raríssimas vezes eu entro ali no IPO. Que eu lembre de ter entrado em IPO, na minha história como investidor, acho que foi só em XP. Aí foi um investimento que está com menos 50% na minha carteira. Mas, de novo, foi um percentual bem pequenininho. Eu ainda continuo com a empresa, não acho que tenha nada de errado, mas só para ilustrar isso, né? O IPO normalmente não é um momento bom, não por causa de timing de mercado, mas mais pela forma como uma empresa é construída para ser listada. Vamos continuar aqui, senão a gente não acaba hoje a live, porque a gente já está dentro do quinto tópico, tá? Próximo grupo, ações cíclicas, de empresas cíclicas, que normalmente são empresas muito sensíveis ao cenário macroeconômico. É óbvio que o cenário macroeconômico, ele impacta muito mais, ele impacta todas as empresas. O que é cenário macro? Vamos supor, renda per capita, PIB do país, juros, mas isso impacta a economia como um todo. Agora, tem empresas que são muito mais impactadas. Para pensar o seguinte, se a sua renda diminuiu, se você perdeu o seu emprego ou a renda familiar caiu, porque a economia está em recessão, você vai deixar de trocar de carro, né? Não vai ter essa necessidade. Mas, provavelmente, você não vai deixar de comprar alimentos e bebidas. Você, eventualmente, vai comprar um tênis, que é um produto de valor agregado baixo, né? Mas talvez você não troque de celular. Talvez você não compre um apartamento, né? Você não vai comprar um imóvel se você está desempregado. Então, quando a gente fala de ações de empresas cíclicas, são as ações que são muito impactadas por causa do cenário macro. E normalmente são empresas que vendem commodities, porque quando a gente já falou sobre isso nas lives anteriores, mas só lembrando, quando a empresa vende petróleo, minério, soja, qualquer commodity, cobre, que seja, ela não define o preço que ela vende no preço que o mercado está pagando, porque é uma commodity, todo mundo vende um barril de petróleo igual. Então, quando a economia está crescendo muito, o preço do petróleo sobe, a empresa ganha muito dinheiro, mas não está no controle dela. Quando a economia mundial, falando, né, de petróleo, por exemplo,
não está tão aquecida, a empresa vai perder dinheiro ou vai ganhar menos dinheiro porque ela vai vender mais barato. Então isso faz com que os resultados fiquem muito cíclicos. Então, a gente tem esse tipo de empresa cíclica. A gente tem empresas cíclicas que elas dão preço no produto, mas muitas vezes são produtos que são muito caros. Então, por exemplo, um imóvel. Imóvel é até mais ou menos commodity, né? Tanto que as pessoas compram imóveis pelo preço do metro quadrado, normalmente. É óbvio que diferencia muito de localização, de tipo de acabamento e tudo mais, mas é um negócio meio commodity. E é um produto de valor agregado muito alto. É um bem muito caro, que normalmente as pessoas não consomem em momentos de crise. No setor imobiliário é pior ainda, por isso que as ações do setor imobiliário estão indo tão mal agora, porque além de você ter um aumento de inflação no momento que a gente está vivendo, a gente tem os juros muito altos, ou seja, normalmente a pessoa compra um imóvel financiado, né? Então ela não vai pegar um financiamento para pagar um juros estratosférico, então ela prefere não comprar. Muitas vezes a pessoa também está com a renda menor. A construtora, a incorporadora, ela pega empréstimo do banco também para construir o imóvel. Então os juros estão lá em cima. Então assim, por isso que o setor vai tão mal, apesar deles não venderem petróleo, né? E empresas, por exemplo, no setor de automóveis também acabam se impactando bastante, mas as pessoas não vão trocar de carro em momentos de crise. Ah, Fábio, eu devo evitar investir em ações cíclicas? Eu não sou muito fã de empresas cíclicas, porque o que eu quero é ter uma previsibilidade relativamente grande da minha carteira e também da renda passiva. Porém, você pode ter um percentual pequeno da sua carteira, né, em empresas cíclicas, não tem muito problema. Eu tenho algumas empresas cíclicas, tá? Mas é um percentual bem pequenininho da minha carteira. Exatamente por essa característica. O quinto grupo que ele classifica aqui são as empresas de turnaround, que são empresas que estão passando por uma dificuldade muito grande, como, por exemplo, aqui no Brasil, IRB, Lojas Americanas, GM, Ford nos Estados Unidos, algumas empresas de automóveis, né, principalmente por essa disrupção do carro elétrico e tudo mais. Então, assim, são empresas que estão passando por momentos muito difíceis, mas existe um risco muito grande, boa parte delas acabam quebrando de fato, do que conseguindo se reestruturar, mas as que você acerta, você ganha muito, né? Porque a empresa saiu do buraco e começou a se valorizar absurdamente, né? O negócio começou a dar muito dinheiro e as ações se valorizam. Eu tenho uma tese muito específica de como investir em turnaround. Eu tenho algumas empresas na minha carteira de turnaround, pouquíssimas, com percentual pequeno. E lá no Dólar Mestres a gente tem algumas aulas só sobre como fazer isso, tá? Eu vou resumir para vocês aqui o método que eu ensino. Que basicamente é o seguinte, se você for ter empresa de turnaround, é um percentual muito pequeno por alguns motivos. Primeiro, se você bota um percentual alto, a empresa de turnaround, vou dar um exemplo de novo da minha carteira de sucesso de turnaround, foi a Tesla. Quando eu comprei a $15 a ação, a empresa estava muito mal. Então eu botei lá menos de 1% da minha carteira norte-americana em Tesla. A ação multiplicou por 25 vezes, virou 25% da minha carteira. Eu não vendi nada. Repara, se eu tivesse botado 5% da carteira em ações da Tesla, eu não ia ter conseguido segurar toda essa alta porque ela ia virar 90%, 95% da minha carteira e eu não ia querer ficar com um risco tão alto. Ou seja, eventualmente eu teria que vender ela para controlar o risco da minha carteira. E, pelo fato de eu vender, significaria que eu não seria compensado por todo o risco que eu corri lá atrás, né, colocando aqueles 5%. Então, primeiro, vai investir em turnaround, é menos de 1% por empresa da sua carteira, saber que tem chances grandes desse resultado ir para zero, tá? E eu, pessoalmente, gosto de investir em empresas de turnaround, não no momento que a empresa está no buraco. Eu gosto de investir em turnaround quando a empresa começa a tirar, não aquela empresa está se afogando, né? Está morrendo ali, está respirando por aparelhos. Eu gosto de investir na empresa de turnaround quando ela já começou a botar a cabeça para fora da água, já está pelo menos respirando. Tudo bem que o seu upside vai ser muito menor, porque quando o mercado vê isso, as ações já se valorizaram um pouco, mas a sua relação de risco e retorno tende a ser muito melhor em empresas nessa situação, tá? E lembrar sempre que toda empresa ruim está em processo de turnaround. Nenhuma empresa comunica para o mercado, olha, realmente a gente está muito mal, a gente vai quebrar. Isso não acontece. A empresa fala, olha, a gente tem um plano de reestruturação, muitas vezes envolve recuperação judicial, muitas vezes envolve você investir, você renegociar a dívida com os credores. Então, assim, toda empresa, quando tá na merda, ela vai falar que tá em turnaround. E não é todo turnaround que vai dar certo, tá? Então é importante lembrar disso. Tem uns outros, eu ia falar aqui antes, mas vamos passar porque a gente pega o gancho mais ali pra frente.
Ativo, a última classe do Peter Lynch, ele classifica de empresas que possuem ativos ocultos. Ele dá exemplos no livro de uma empresa que ele investiu, que tinha um terreno gigantesco, que estava valor de custo lá no balanço da empresa, mas só o valor daquele terreno valia 3 vezes o valor da empresa que ela era listada na bolsa, né? Alguns casos esdrúxulos assim. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que essas histórias que ele conta aconteceram durante a gestão do Magellan Fund entre 1977 e 1990, né? Naquela época a gente não tinha padronização contábil igual a gente tem hoje, não tinha informações em tempo real para todos os investidores. Então, assim, eu até me questiono, será que existem ainda empresas com ativos ocultos? Porque, além disso, tem um ponto. Ele só ganhou muito dinheiro com essa empresa que ele investiu, que tinha lá um terreno gigantesco e tal, porque essa empresa foi adquirida por um terceiro, então uma outra empresa comprou ela e acabou, quando ela foi fazer essa compra, ela fechou capital e aí pagaram um valor muito maior, né? Então, vamos supor, a ação ela era negociada por $15 por ação, mas tinha um terreno que valia 50, né? Quando essa empresa foi ser adquirida por uma terceira, a terceira pagou $60 por ação, né? E aí ele tinha comprado a 15 e acabou vendendo. Mas a minha grande pergunta são duas, tá? A primeira, ainda existem ativos ocultos no mercado tão eficiente como a gente tem hoje? E segundo, ele só conseguiu se dar bem nessa alocação porque a empresa foi comprada. Porque não adianta nada a empresa ter lá um ativo super valioso que está oculto, que ninguém vê, sendo que você, como investidor, você não tem controle, você não tem como ir lá bater na porta da empresa e falar, ó, vende esse terreno e distribui tudo em dividendo. Não tem. Então você ainda tem o risco da gestão conseguir fazer alguma coisa com aquele ativo oculto. Então, assim, eu trouxe aqui mais para ilustrar, mas fica aí a interrogação para vocês. Para mim isso já é bem claro, né? Que não adianta ficar procurando uma empresa que tem esse tipo de ativo oculto e tudo mais. Normalmente, pegando a frase do Howard Marks, quando o negócio parece ser muito barato, é porque normalmente você não está vendo algum grande risco que está ali. Então, nosso 6º ponto da live de hoje. A live está ficando um pouquinho mais comprida do que eu gostaria, mas que bom que a sala está cheia hoje, né? Hoje vocês vieram assinar. O pessoal que tomou falta no feriado, né? No sábado, está aqui de volta. Sejam bem-vindos. A gente deve terminar aqui às 9h30, estourando, tá? Essa live. Então vamos lá. 6º ponto. Não tenha pressa para comprar uma ação. O Walmart, 10 anos depois do IPO, ele ainda entregou 34 vezes de retorno para os seus investidores. Então, para pensar, e desde o IPO, ele entregou um retorno de 400 vezes. Então, assim, o Walmart fez IPO, 10 anos depois, as ações tinham se valorizado mais ou menos umas 6 vezes. Então, imagina, vamos supor aqui grandes números, o Walmart fez o IPO a $10, 10 anos depois, as ações estavam em $60. Depois disso, elas ainda multiplicaram por 34 vezes. Então não precisa ter pressa para comprar uma ação. E não é porque uma ação se valorizou muito que você não pode investir naquela empresa. Porque muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Nossa, essa empresa já se valorizou tanto, não vou investir nela. Ou Apple, né? A maior empresa do mundo, ainda faz sentido investir? Então não deixe de investir em uma empresa só pelo fato que ela já se valorizou. Isso é um ponto que é interessante, né? Para você evitar cometer erros. E aqui estava até o gancho do comparar os investimentos com as ações, né, que eu comentei anteriormente. E ele até faz uma analogia que é engraçada, né? Ele compara os investimentos em ações com o investimento na casa própria. Se a sua casa se valorizou, né, é muito comum a gente ter os corretores das ações, vocês que têm... Eu não tenho nenhum corretor que me atende lá na corretora que eu uso, porque ele já sabe que eu não vou fazer nada que ele vai me orientar, né, supostamente. Mas eu sei que vocês têm, normalmente, os assessores que ficam ligando para vocês, falando, vende tal ação, já subiu muito e tal. Ou, às vezes, você mesmo se questiona, né? Poxa, essa ação se valorizou muito, será que eu vendo? E aí ele compara, né? Bom, normalmente as pessoas são bons investidores em imóveis. A pessoa sai vendendo a casa própria só porque ela se valorizou, né? Soa até estranho quando você compara. Então, sua casa se valorizou, você... vou ligar para você, quem que tá aqui que falou que tinha imóvel? Cadê? Você aí que tem imóvel, imagina, eu te ligo e falo assim, olha, seu imóvel se valorizou 100% nos últimos 3 anos, liquida essa posição e vamos comprar um outro imóvel, né? Não faz muito sentido. Aí imagina um exemplo contrário, seu vizinho vendeu a sua casa mais barato do que você pagou,
Então, ó, vou te ligar, seu corretor de imóveis te ligando, olha, é o seguinte, você pagou 1 milhão na sua casa, mas o seu vizinho acabou de vender a dele por 700 mil, as casas são muito parecidas. Faz o seguinte, vende 2 quartos e a sua cozinha para cobrir esse prejuízo, para a gente administrar aqui um pouquinho o risco, né? Não faz nenhum sentido quando você fala em voz alta. Então é mais ou menos assim com as ações. Não é porque você comprou, a ação caiu, você tem que, meu Deus, sair desesperado vendendo uma parte, ou porque ela subiu muito. Né? Quando a gente fala em voz alta fica até engraçado. O pessoal tá aí falando que vai assinar a chamada e ir pro bar, né, André? Só vai ganhar presença quem ficar aqui até o final da live. Vou fazer igual os professores na faculdade, quando dava aula à noite. Eu lembro que eu fiz Física 3 lá na UNB. Era segunda, quarta e sexta, de 7 às 9. Eu peguei de noite, né? Porque era um professor Miguel. Eu falei, cara, vou fazer com esse cara. Não tô a fim de reprovar Física 3, não. Só que era de segunda, quarta e sexta, de 7 às 9. E ele fazia a chamada no finalzinho. Então é isso aí, ó. Galera só vai ganhar chamadas se ficar até o final. Então, nosso sexto ponto é esse, tá? Não tenha pressa para comprar uma ação. Sétimo ponto, não compre uma ação de uma empresa só porque ela caiu. Não compre a ação de uma empresa só porque ela caiu. Não compre a ação de uma empresa só porque ela caiu. Isso aqui é a coisa mais comum que tem. Olha o que aconteceu com a Oi, por exemplo. Né? A Oi, se a gente voltar ali uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava sendo recomendada por uma galera no mercado, super empresa de turnaround, blá, 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 rolo até o talo, né? Eu acho que não dá nem... É tanto rolo que tem na Oi que não dá nem para entender, tanta reestruturação que já teve, contrato e maluquice. Óbvio que teve vários grupamentos no meio do caminho, né? Mas assim, se a gente pegar, ó, 2021 para cá, de 2021 para 2022 as ações caíram 70%, de 2022 para 2023 caíram mais 80%, e esse ano caiu 40%. Então, uma empresa ela pode sempre cair infinitamente 50% até o valor dela ir para zero. E lembrar sempre que quando uma empresa vai quebrar, quando uma empresa quebra e você perde o dinheiro eventualmente, não importa se você pagou 100 reais ou 100 dólares, 50 reais ou 50 dólares, 1 real ou 1 dólar. Quando a empresa vai para zero, o retorno de quem pagou 100 e o retorno de quem pagou 1 é exatamente o mesmo, é menos 100%. Então, não se tente a comprar a ação de uma empresa só porque a ação caiu. O pessoal colocou aí no chat, IRB, né? Vamos ver. IRB caiu ali do topo dela. Nossa, teve grupamento até o talo, hein? O gráfico ajustado está com valor de R$ 1.242. Mas vamos lá, de 2020 para 2021, IRB caiu 77%. De 2021 para 2022, IRB caiu 50%. De 2022 para 2023, IRB caiu mais 78%. Tá? Isso aqui do que eu estou falando não é acumulado, não. Vamos lá, 2020 para 2021, 80%, depois que é 80%, caiu mais 80%, mais 50%, desculpa. Aí de 2022 para 2023, mais 80%, e agora em 2023 tá subindo 45%, né? Mas, de novo, se for pegar o acumulado, de lá de trás até agora, tá com menos 97%. Então, assim, e isso tem muito a ver com o primeiro tópico que a gente falou, né? Saiba por que você tem uma ação. Pois se você está comprando só porque caiu, se continuar caindo, você não vai saber o que você vai fazer. E não que o turnaround, que eventualmente possa acontecer em IRB, não vá dar certo. Eu mesmo nunca investi em IRB porque eu sempre achei muito complexo, tá? O negócio como um todo, até antes de ter a suposta fraude contábil e tudo mais. Mas assim, eu sempre achei muito complexo, então não estou muito por dentro do turnaround de IRB. Não é uma coisa também que eu acho que faça sentido para mim ter em carteira esse tipo de turnaround. Porque a empresa já era complexa antes, né? Imagina agora, eu não vou saber tomar boas decisões sobre essa alocação.
Então pode ser que o turnaround dela dê super certo, a empresa volte a ser o que ela era lá atrás e tudo mais. Mas se você compra só porque caiu, você não vai saber o que fazer. Beleza? Então esse é o nosso sétimo ponto, não compre uma ação só porque ela caiu, porque o prejuízo quando a empresa quebra é de menos 100% para todo mundo que comprou a qualquer preço. Oitavo ponto, sempre vai ter alguma coisa para você se preocupar. Sempre vai ter alguma coisa para você se preocupar. Eu invisto na bolsa desde 2008 e eu nunca abri um jornal, né, uma manchete ou site de notícia que tem ali só tenha notícias boas. Mesmo porque notícias ruins vendem muito mais do que notícias boas. Tanto que é normal, você abre ali o jornal da sua transmissora de TV favorita, você vai ver que 80% das notícias são notícias ruins sempre, né? Porque vende muito mais, chama muito mais atenção. Durante a pandemia, você ligava o jornal e falava, eu vou morrer, né? Não tem como. De tanta notícia ruim o tempo inteiro. Muita gente ficou mal da cabeça, inclusive, por causa disso. E é porque isso gera muito lucro para as empresas que fazem os jornais e as transmissoras, porque as pessoas ficam assistindo e isso gera clique ou gera tempo de TV, isso aumenta o preço do anúncio, enfim. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa para você se preocupar. Nunca investir na bolsa vai estar assim, caramba, tá tão tranquilo investir. Não, vai ter só notícia ruim o tempo inteiro. E quando tem crise mesmo, aí que só tem notícia ruim. Então, recessão, depressão, crescimento, eleição, guerra, petróleo, a próxima grande recessão, sempre vai ter alguma coisa para você se preocupar, mas você não deveria se preocupar com nada disso. E, pegando uma frase genial que o Peter Lynch fala sobre isso, é a seguinte: o órgão mais importante para o investidor não é o cérebro, mas sim o seu estômago. Tem um estudo da Fidelity, que é bem interessante, que é a gestora que ele trabalhou, mas mais do que isso, a corretora Fidelity fez um estudo que eles pegaram, não o retorno dos investimentos, mas ele pegou quais foram os investidores que mais tiveram retorno do ano de 2006, não, de 1996 até 2016, 20 anos. Vamos ver quais foram os clientes que tiveram mais retorno, não os fundos, não os investimentos, não, quais foram os clientes. E eles tiveram uma surpresa. Os clientes que tiveram a melhor performance eram as contas que estavam inativas durante esse período, ou seja, a pessoa que botou o dinheiro lá e esqueceu, nunca mais ativou, ou as pessoas que tinham falecido e não tinham, né, feito o inventário, não comunicaram ao corretor que a pessoa tinha falecido. Foi o perfil que teve mais sucesso dos clientes da Fidelity em todo esse período. E o próprio Peter Lynch fala, apesar do Magellan Funds ter dado 27%, 29% ao ano, de 1977 até 1990, contra 9% do S&P 500, ele mesmo coloca, ele fala, a maioria dos nossos cotistas perdeu dinheiro. Porque quando a bolsa estava indo bem, saía em capa de jornal, o Peter Lynch estava lá como um dos melhores gestores, a galera enfiava dinheiro no fundo, e aí a bolsa caía e as pessoas tiravam dinheiro, né? Então, apesar do fundo ter performado excepcionalmente, os clientes não performaram tão bem porque não tinham o estômago, né? E eu acho bem interessante isso, porque o Peter Lynch, ele era gestor profissional, fazia gestão do fundo. O Magellan chegou, quando ele pegou o Magellan em 1977, ele tinha 50 milhões de patrimônio. E quando ele entregou, quando ele saiu da gestão, o Magellan tinha, se não me engano, 20 bilhões de dólares. Obviamente que isso se deu tanto pela valorização quanto pelos investimentos que foram sendo feitos, os resgates e tudo mais. Mas assim, e ele sempre advogou, apesar dele ser gestor, ele sempre advogou que as pessoas deveriam investir por conta própria, né? Não necessariamente investir no fundo dele. E eu não tenho nada contra, assim, você ter fundos de ações, de gestores que você gosta e tudo mais. Mas se você for ter esse tipo de alocação, que seja um percentual não tão grande da sua carteira, né? Ah, Fábio, eu gosto dos gestores tais e tais, eu acompanho eles têm uma mentalidade de longo prazo, gosto da estratégia deles. Tenha um percentual pequeno da sua carteira, não tenha toda a sua carteira em fundos, né? E o Peter Lynch, advogava muito por isso. Então, olha, você quer botar dinheiro no Magellan? Pode botar aqui, não tem problema, mas que não seja uma parte relevante da sua carteira, que você tenha uma carteira de alocações feitas por você mesmo.
Então, nosso 8º ponto para a gente fechar, sempre vai ter alguma coisa para você se preocupar. 9º ponto, olhar menos as cotações e mais os fundamentos. Olhar menos as cotações e mais os fundamentos. Esquece cotação no curto prazo. Peter Hint mesmo fala, olha, você devia olhar as cotações só quando você vai trocar o óleo do seu carro. Aí você pega lá e olha. Quando você toma decisões baseadas em fundamentos, essas decisões, fundamentos de resultados das empresas, essas decisões vão ser muito mais assertivas no longo prazo. Então esquece cotação, olha só fundamento. Fundamento só atualiza de 3 em 3 meses quando a empresa reporta resultado. Dependendo do tipo de empresa, se a empresa for muito consolidada, você pode olhar o resultado só anual. Até uma técnica que eu ensino para os meus alunos é a seguinte. Você precisa acompanhar a empresa o mais próximo possível, quanto mais arriscada ela é e quanto maior o peso dela na sua carteira. Aquelas empresas que são pouco arriscadas, você tem um percentual pequeno, você pode analisar anualmente, porque você vai ver que não muda muita coisa de um ano para o outro. A receita aumenta um pouquinho, o lucro aumenta um pouquinho, no outro ano a receita fica de lado, o lucro fica de lado, depois melhora um pouco. Você ficar olhando todo o trimestre o resultado de todas as empresas. Agora não, você tem empresas mais arriscadas de crescimento, aí você acompanha ali um pouquinho mais de perto, trimestral, às vezes semestral. Ou se a sua carteira for bem diversificada e nenhum ativo tiver peso relevante, você pode eventualmente acompanhar todos os resultados de forma anual. Então o órgão mais importante para o investidor não é o cérebro, mas sim o estômago. 9º ponto, acabei voltando. 9º ponto, olhar menos as cotações e mais os fundamentos. E para a gente fechar aqui, uma frase que é genial dele, que é a seguinte, nosso 10º ponto. Investir é mais como jogar pôquer, ou é muito parecido com jogar pôquer. Você pode jogar certo e errar, você pode jogar errado e ganhar. Mas no longo prazo, você precisa ser um bom jogador e manter sua estratégia se você quiser se sentar na mesa com os vencedores. Então, é uma analogia que é muito interessante. Por isso que você vê os grandes campeões de pôquer do mundo, é um grupinho seleto ali. Então, existe sorte, existe azar, mas quando você aplica uma técnica com consistência durante um longo prazo, você vai estar sempre caindo ali na mesa junto com os vencedores nas grandes finais. Então, para a gente fechar, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. E bom, muito obrigado pela presença de todos vocês por aqui. Se você quiser a gravação dessas lives, de novo, clica aqui logo no meu perfil, vai lá no link na bio, se inscreve na lista VIP do meu curso, só você colocar seu nome e seu e-mail. Ao final das lives a gente vai mandar a gravação para todos vocês. E também a gente vai notificar todo mundo na quinta-feira, quando a gente for abrir as inscrições para o Dollar Masters, beleza? Eu vou ficar mais 10 minutinhos aqui para tirar as dúvidas de quem tiver interesse. E quem quiser ficar aqui na live também fique à vontade. Fábio, 5 anos já é um período bom para decidir se vendo uma empresa? Rentabilidade muito negativa, por exemplo? Cara, depende, porque você não deveria tomar essa decisão com base na rentabilidade das ações, mas sim no negócio da empresa, no resultado da empresa. Vamos lá, pessoal, botem as dúvidas aqui, 10 minutinhos para a gente encerrar com chave de ouro. A Joana falou assim, quem pensa em investir em fundos de ações deveria ver o documentário Madoff, da Netflix. Foi um esquema de pirâmide, né, Joana? Mas esse caso aí é muito mais a exceção do que a regra. Os fundos hoje são totalmente auditados, então, assim, é muito difícil ter uma fraude hoje como teve lá do caso do Madoff, né? Boa noite, Saulo perguntou aqui. Na parte da diversificação entre setores, acha que vale a pena ter ao menos 2 empresas de setores diferentes? Não sei se entendi sua pergunta. Na parte de diversificação entre setores, acha que vale a pena ter ao menos 2 empresas de setores diferentes? Olha, o ideal é você ter a maior parte de boas empresas de todos os setores. Mas, eventualmente, não tem problema você não ter um determinado setor, que você não tem muita familiaridade, mesmo porque o ideal é você ter uma carteira que tenha também ETFs para você ter todas as ações do mercado, conforme a gente falou nas lives específicas de ETFs, né? Enchendo o carrinho de BRCR é uma boa? Cara, eu já tive BRCR, eu vendi meus BRCRs todos que eu tinha em 2015. Eu comecei a investir em BRCR lá no comecinho, lá em 2013, mais ou menos. Eu vendi todos eles em 2015.
Eu acho que é um fundo muito perdido, assim, tá? Na minha avaliação. Os gestores tomam umas decisões que não dá para entender, eles também não explicam, trocaram o portfólio inteiro do fundo quase algumas vezes, aí pega dívida no CDI para comprar imóvel vago. Eu não gosto, não gosto, fundo que eu não gosto. Gostaria que não tivesse esses problemas, porque o portfólio do BRCR é muito bom, né? Só que eu acho que a gestão toma umas decisões assim que meio que não explica, meio que de supetão, e a performance do fundo tá aí, né? As cotas saíram de 150 para hoje R$ 60 de 2012 para cá. Isso sem considerar os dividendos, né? E teve uma amortizaçãozinha de uns R$ 10 por ação também. Mas quando a gente pega outros fundos, né, tipo o próprio, porque lajes corporativas sofreu muito assim na última década, mas o próprio HGRE, que tem um histórico bem antigo, ele é até mais antigo que o BRCR, tá mais ou menos de lado a cota, né, de 2012 para cá. Então assim, é o mesmo segmento do BRCR, o BRCR tá com menos, vamos lá, de 2012 para cá tá com menos 60%, né? Então isso aqui não é só do mercado de lajes. Chega, Goleta, quando você vai falar mais sobre o curso? Cara, eu vou falar mais sobre o curso na última live, tá? E também a gente vai mandar todas as informações por e-mail para quem estiver na lista VIP. Lá, quando a gente abrir as inscrições, na página vai ter todas as informações, tem um vídeo de 20 minutos explicando absolutamente tudo que você vai precisar saber. Procter & Gamble seria uma empresa para ficar mais segura na carteira? Sim, uma empresa bem mais tranquila, né? Fábio, se as taxas dos fundos são altas e os ETFs possuem taxas maiores ainda, existe uma vantagem de investir em fundos de ações? Os ETFs não têm taxas maiores ainda, tá? Os ETFs têm taxa quase zero, principalmente quando a gente fala dos ETFs norte-americanos. Não sei se eu entendi sua pergunta, se foi isso, tá, Rogério? Conhece PLTR, Palentair? Não conheço essa empresa, Danilo. Fábio, tem alguma ação para estudar que esteja inserida muito em inteligência artificial? Tem a própria Tesla, né? Todo o sistema de pilotagem dos carros automáticas, o Full Self-Driving, é baseado em a inteligência artificial mais aplicada que existe hoje em dia, né? No mundo físico real. Teve alguma empresa que acertou / estourou na pura sorte no seu início? Cara, eu tô pensando. Sempre essas valorizações muito fortes, elas contam com um pouco de sorte, né, André? Porque sorte no sentido de que você imaginou que um determinado cenário iria acontecer e esse cenário acabou acontecendo. Mas existe uma parte de eventualidade ali, né? As coisas poderiam não ter dado tão bem assim. Mas na louca, é porque assim, eu tive a sorte de praticamente desde o começo que eu comecei a investir em 2008, ter essa familiaridade muito grande com buy and hold, com empresas sólidas. Então assim, eu não lembro de eu tomando decisões precipitadas, mas também minha memória é bem ruim. Mas eu não lembro de eu sair comprando as empresas na louca e carregando elas por 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tudo bem que lá no começo eu comprava algumas coisas sem saber muito bem o que eu estava fazendo, mas logo nos primeiros anos eu já virei a chave e já reestruturei minha carteira para empresas que seguissem mais essa linha de buy and hold. Então não lembro de ter comprado uma empresa na louca e ela ter se valorizado assim, por sorte, do nada. Boa noite. Dólares parados em corretora nos Estados Unidos aguardando queda é arriscado? Cara, não é que seja arriscado, é só porque não faz sentido, né? Você ter essa ideia de reserva de oportunidade, ela não existe, né? Não é que não existe, a ideia existe, só que ela é uma estratégia muito ruim. Porque você não tem problema você ter renda fixa, o problema é você querer ter dinheiro na bolsa e ficar esperando as ações caírem, né? A gente já viu isso, eu mostrei aqui no estudo para vocês. Quando você fica na reserva de emergência, mesmo que você acerte as quedas, você vai terminar com menos do que se você comprasse todos os meses. Então, o que traz mais retorno no longo prazo é você ter tempo investido na bolsa.
E a reserva de oportunidade vai ficar só te atrasando nesse processo. Esse gráfico aqui mostra isso. Tem um motivo especial para não investir em título público americano? O Pablo tá me perguntando. Cara, pessoalmente não. Eu não tenho, tá? Mas é porque eu não gosto de renda fixa. Eu não sou muito fã de renda fixa, não. Assim, para minha carteira, porque como eu consigo investir de forma relativamente conservadora, eu consigo equilibrar bem o risco da minha carteira de ações, e eu sou novo também, não faz muito sentido eu ficar carregando 30 anos de renda fixa. Ó, lá eu mandou aqui, num caso desses de ultravalorização, que pode gerar uma hiperconcentração em carteiras menores, faz sentido vender uma parte para rebalancear? Lá eu não gosto, porque essas ultravalorizações, quando você vende ação, você só paga imposto em ações se você vender ação, né, que é o ganho de capital. Você vai pagar um imposto e vai terminar com menos patrimônio, a não ser que seja uma concentração muito exagerada de um patrimônio muito alto, eu não faria rebalanceamento. A própria VEG virou 45% da minha carteira de ações no Brasil, porque eu tinha uma posição relativamente grande nela e uma posição bem antiga, então, e as ações valorizaram muito. Mas como eu ainda tenho os FIIs, tenho as ações no exterior, tenho os REITs no exterior, esses 40%, eles não são tão relevantes frente ao meu patrimônio como um todo. Então eu fico tranquilo, mas é por isso que é importante você ter tanto ativo, né, fazer essa gestão de risco. Beleza, galera? Pela nossa live de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês aqui amanhã de novo, segunda-feira, 8 horas da noite, para nossa 8ª live. A gente vai ter live segunda, terça e quarta. Então, tô esperando vocês aqui amanhã de novo. Lembrando, vai lá no link da minha descrição, no link na descrição do meu perfil, se cadastra na lista VIP. Você vai receber todas as informações do Dólar Mestre, você vai receber a gravação dessas aulas. E pelo nosso encontro de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até amanhã.